Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Canal esse que tem por objetivo ensinar a palavra de Deus. Desde já, convido você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com mais alguém, para que mais pessoas conheçam o nosso canal e também o conteúdo que disponibilizamos aqui. Vamos então dar continuidade à mensagem anterior, onde trata-nos sobre Cristo, advogado e propiciador. Hoje, especialmente, vamos ver Cristo como propiciador. 1 de João, capítulo 2, versículo 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém. Na mensagem anterior destes dois versículos, capítulo 2, versículos 1 e 2, nós destacamos três pontos. Primeiro, a expressão carinhosa do apóstolo João, que chama seus leitores de meus filhinhos. Segundo ponto, como vencer o pecado, capítulo 2, versículos 1, parte B. E terceiro, Cristo como advogado. Hoje queremos destacar o quarto e último ponto desta sessão, que é Cristo como propiciador. E esse versículo 2 é enfático em mostrar Cristo como propiciador dos pecados de todo o mundo. Olhando para a expressão propiciador, é impossível nós não irmos para o livro da lei, o terceiro livro de Moisés, chamado Levítico, no qual é o manual do sacerdote e o manual de sacrifícios. No capítulo 16 do livro de Levítico, versículos 14 e 15, o texto sagrado nos diz: E tomará do sangue do novilho e com seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório. Lembre-se dessa palavra, propiciatório. Para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Olhando para esse versículo, nós já percebemos que há uma ligação forte e profética com aquilo que João está nos apresentando no versículo 2 desse capítulo 2 de sua carta. Nós temos aqui 5 princípios da propiciação. Primeiro princípio, sangue. Sangue de animais. Sangue do animal significava basicamente a remissão, mesmo que temporária,
do pecado do povo. E quando olhamos para Hebreus, capítulo 9, versículo 22, nós vamos ver o texto dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Segundo princípio aqui é o novilho ou o animal, que poderia ser, de acordo com Hebreus, capítulo 9, versículo 12, um touro, um bode, um bezerro, uma cabra ou até mesmo uma ovelha, que era então o animal mais usado para esses sacrifícios. Esse novilho, esse animal aponta diretamente para o Senhor Jesus, pois João capítulo 1, versículo 29 diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terceiro princípio, esse animal deveria ser degolado, ou seja, sacrificado. E aqui é uma forte referência a Cristo, pois o mesmo foi crucificado na cruz do Calvário. E no Evangelho de João 19:30, ele brada na cruz dizendo: está consumado. Quarto princípio, esse sacrifício era pelo povo e pelo sacerdote. Cristo morreu por todo o mundo, como diz o apóstolo João no versículo de número 2. E o quinto princípio é que esse sacrifício deveria ser feito sobre o propiciatório e sobre a face do propiciatório. O propiciatório era a tampa ou a cobertura da arca aonde estava a presença de Deus. Cristo, então, é esse propiciador, é a tampa desse propiciatório, e a sua morte, então, fez e deu a liberdade ao ser humano para se chegar à presença de Deus. Quando Cristo brada na cruz e é crucificado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, quebrando assim a parede de separação. O apóstolo Paulo, em Efésios 2, verso 17, diz que Cristo vindo, ele evangelizou a paz aos que estavam perto, ou seja, judeu, e aos que estavam longe, ou seja, gentio. Tudo isso por causa da propiciação que Cristo fez. O apóstolo João então diz no versículo de número 2 que Cristo é esse propiciador, e ele só precisou fazer a propiciação pelos nossos pecados uma única vez. Hebreus capítulo 9, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Cristo entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Cristo como propiciador. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5:25 que ele se entregou por nós. E Atos capítulo 20, versículo 28 diz que ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Uma coisa interessante que nós notamos no versículo de número 2
é a abrangência universal desse sacrifício de Cristo. Pois o apóstolo João diz que Cristo é o propiciador pelos pecados não só nossos, mas também pelos de todo mundo. A grande questão aqui é: todo mundo aqui se refere a quê? Aos 7 bilhões e meio de habitantes que hoje existem na Terra ou aos eleitos de Deus? Eu prefiro acreditar que essa abrangência universal é relacionada aos eleitos de Deus. Por quê? Porque se Cristo morreu por todos, por que é que tem gente hoje que não aceita como Salvador, faz tudo de errado na vida e consequentemente não herda a sua salvação? Então esse sacrifício tem uma abrangência universal, que Cristo morreu por todo o mundo, porque em todo o mundo Cristo tem os seus eleitos. Cristo tem seus eleitos na América, seja ela América do Sul, América do Norte, América Central ou Caribe. Cristo tem seus eleitos na Europa, Cristo tem seus eleitos na África, Cristo tem seus eleitos na Oceania e Cristo tem seus eleitos na Ásia. Ou seja, em todos os continentes deste mundo existem eleitos de Deus por quem Cristo morreu. É nesse sentido que devemos entender essa abrangência universal. Sendo assim, eu gostaria então de concluir esta nossa breve reflexão, mostrando-nos 3 ou 4 aplicações de tudo aquilo que nós vimos nessa perícope dos versículos 1 e 2. Cristo como advogado e Cristo como propiciador. Primeira aplicação: trate amavelmente seus irmãos. Lembre que no versículo 1, o apóstolo João trata seus leitores de amado, de filhinhos, uma expressão altamente amável. Segundo lugar, não perca a sua esperança. Deus tem solução para você. Só não há solução para o diabo. Cristo tem a solução para a sua vida, mesmo que você esteja na pior das situações. Terceira aplicação: não pense que você perdeu para o inimigo. Cristo é o nosso advogado e nunca perdeu nem perderá a batalha. Quando o diabo for te acusar diante de Deus, lembre-se que Cristo é aqui o nosso advogado, que no grego é parácletos, é aquele que nos ajuda, que intercede por nós, que advoga a nossa causa junto ao Pai, quando o diabo vai nos acusar diante de Deus. E em quarto lugar, não esqueça da palavra, porque por ela você encontrará solução para a sua vida. Lembre-se de tudo isso. Cristo é o teu advogado, Cristo é o teu propiciador, Cristo já morreu por mim, Cristo já morreu por você. Ele já efetuou uma eterna salvação e nós só vamos saber disso através da palavra de Deus e do nosso testemunho. A minha oração é que essa palavra vá e aplique, seja aplicada em sua vida e produza o efeito pela qual foi enviada. Amém?
que a misericórdia do Deus de Israel seja sobre você, hoje e sempre. Amém. Até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Até mais.